Damos reverência ao Criador de tudo e todas as coisas. Um momento onde a Igreja do Senhor tem o privilégio, tem a bênção de se reunir aqui no templo e também nas suas casas. E juntos nós podemos mais uma vez exaltar, glorificar e engrandecer o nome do nosso Deus. O Deus Criador de tudo e todas as coisas. O Deus que criou o homem para o seu louvor. O Deus que tudo vê, o Deus que tudo pode. O Deus o qual um dia te chamou, te escolheu e trouxe você, trouxe a mim para a sua presença, para a sua maravilhosa luz. Diante desse Deus, nós nos rendemos nesta hora. Eu peço que você venha abrir comigo a palavra do Senhor em Isaías 66. E nós vamos olhar para essa palavra onde diz: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem, para quem olharei, é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Amém? O Senhor diz que o homem para quem Ele vai olhar é o homem aflito, abatido de espírito. E aquele que treme diante da sua palavra, que é verdade, que é vida, que tem transformado vidas de geração em geração. E esse tremer diante da minha palavra é aquele que respeita, é aquele que obedece a palavra do Senhor. Não adianta só nós respeitarmos essa palavra, é preciso obedecer a palavra do Senhor. Ao Deus que criou tudo e todas as coisas, como nós já dizemos, aquele que fez você para o seu louvor, aquele que é grande e poderoso, aquele, como diz a letra desta canção, todos hão de ver as grandezas que Ele tem feito. Eu te convido a se colocar de pé e juntos nós adorarmos esse Deus que é grande, esse Deus que é poderoso, esse Deus que habita em meio aos louvores, esse Deus que faz de você filho e herdeiro de tudo e todas as coisas que Ele tem preparado.
você reconheça a autoridade que Ele tem, a autoridade que Ele tem dispensado sobre a sua vida, como servo, como filho, e no poder do Espírito Santo, que você possa avançar, que você possa prosseguir, que você possa cumprir a sua missão de servo, de discípulo, de filho de Deus, assim como Jesus cumpriu a sua missão. Você, igreja, separada pelo poder do nome de Jesus, que você possa prosseguir, que você possa caminhar. Vamos declarar através dessa canção que Ele é soberano, não só sobre toda a terra, mas sobre a nossa vida, sobre a nossa vontade, sobre o nosso querer. Engrandecido seja o nome do Senhor, porque de geração em geração o Senhor tem se feito presente na vida daqueles que te buscam. Obrigado porque o Senhor se faz presente neste lugar, o Senhor se faz presente em cada lar que agora, junto conosco, louva e engrandece o teu nome. Continue a falar conosco, Deus, através da ministração da tua palavra, que ela venha de encontro aos nossos corações, a necessidade
necessidade do teu povo, a necessidade daqueles que vão ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus, receba a nossa gratidão, receba o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor. Podeis acertar, igreja. A sua palavra para o pastor Cléber. Graça e paz, amém, queridos? Que alegria estarmos juntos nesta noite. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, você que está neste templo, mas também você que está na sua casa, ou quem sabe em qualquer outro lugar, cultuando a Deus conosco, podendo adorá-lo através das canções. Neste momento, a minha oração e o meu desejo é que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando ao seu coração, à sua vida, através da sua palavra. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3. Quero ler com os irmãos a partir do versículo de número 16. Nós estamos pensando com a igreja sobre o tema como viver com sabedoria. Eu quero convidar você para que juntos possamos olhar para essa porção da Escritura, Eclesiastes capítulo de número 3, quando a partir do versículo 16, Salomão vai tratar de um dos assuntos mais sérios da nossa vida. Eu sei, querido, que a mensagem que tenho para compartilhar no coração da igreja nesta noite é uma mensagem um tanto quanto difícil, porque é uma palavra que, embora nós saibamos a seriedade, a importância desta palavra para as nossas vidas, é um tema do qual muitos pastores têm se omitido de pregar. E é um tema também pelo qual muitas pessoas não estão dispostas a ouvir. Por isso, a minha oração é que o Espírito Santo de Deus mantenha o seu coração aberto, sua alma receptível àquilo que o Espírito Santo tem para falar no coração da igreja e também de todos aqueles que nos ouvem através das redes sociais. Veja comigo o que diz a palavra de Deus. Quero ler Eclesiastes capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 22. Assim diz a palavra: vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça mais maldade ainda. Então eu disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo um propósito e para toda a boa obra. E disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam
vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, e todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima, e o dos animais para baixo, para a terra? Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Queridos irmãos, antes de entrarmos a fundo neste texto da palavra de Deus, dois esclarecimentos ou dois pontos precisam ser feitos à luz desta leitura. E a título de introdução, eu quero pensar com você, em primeiro lugar, o que diz o versículo 19, veja comigo. No versículo 19, Salomão não está comparando os homens com os animais em tudo. Veja o que diz a palavra: porque o que sucede aos filhos dos homens também sucede aos animais. É um equívoco pensar, meus irmãos, que Salomão está dizendo que os seres humanos são iguais aos animais em absolutamente tudo. Não é isso que ele está dizendo. Salomão está apenas comparando o ser humano com os animais no que diz respeito à finitude em que ambos possuem face aos seus dias durante a existência que eles têm sobre esta terra. Em outras palavras, meus irmãos, a semelhança que Salomão vê nos animais e nos homens é que todos eles têm o seu fim, todos eles morrerão. Assim como o homem nasce, cresce e morre, este mesmo ciclo nós vemos em toda a natureza. E esta é a semelhança que Salomão tentou extrair quando escreveu este texto da palavra de Deus. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que o homem é totalmente diferente dos animais na sua essência. Se não, veja comigo. A Bíblia diz em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, que quando Deus criou Adão no sexto dia, Deus criou a sua imagem e a sua semelhança. A Bíblia não fala sobre este requisito quando Deus criou os animais. Apenas Adão e Eva compartilharam da semelhança da imagem de Deus. A palavra hebraica para criar neste texto é bará, que é usada 3 vezes em Gênesis capítulo 1, versículo 27, para enfatizar então este ato sobrenatural, este ato individual de Deus na criação. O homem, querido, é diferente dos animais, porque Deus o criou a sua própria imagem e a sua própria semelhança. Por isso, não há nenhum fundamento na teoria da evolução. Por isso, meus irmãos, não há nenhum sentido, nenhuma lógica nessa teoria que diz que o homem evoluiu do macaco. A Bíblia nos mostra, e ela é clara em enfatizar que Deus nos criou como nós somos, a sua imagem e a sua semelhança. A Bíblia também nos mostra que somente o homem, diferente dos animais, recebeu o sopro de Deus. Desta forma, ele recebeu um Espírito, conforme diz em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, e também 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Eu não sei se você sabe,
Mas a Bíblia diz que quando Deus formou o homem do pó da terra, Ele foi às suas narinas e Ele soprou. E naquele momento diz o escritor bíblico que o espírito de vida entrou no homem. E o homem que era apenas um boneco de barro passou a ser alma vivente. Isso, meus irmãos, aconteceu apenas com o ser humano, mas não há nenhum relato de que isso tenha acontecido com os animais. A Bíblia também nos mostra que, em contraste com os animais, o homem é um ser eterno. Isso significa que a sua existência nunca terá fim. Aqueles que morreram com Cristo depois da sua morte corporal. Isso nós vemos em Lucas 16, versículo 19 em diante. E vemos também que Deus nos dará um corpo imperecível, que será ressuscitado na segunda vinda de Jesus. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42. Então, meus irmãos, a primeira coisa que nós precisamos observar nesse texto é que Salomão não está comparando os homens com os animais em tudo, mas apenas no que diz respeito à nossa finitude. Em segundo lugar, no versículo 21, eu chamo a sua atenção para esse texto da palavra de Deus. Se nós fizermos uma leitura rápida, desprovida de outros textos da palavra de Deus, poderemos interpretar este versículo incorretamente. Veja o que diz Salomão: quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo ou para a terra? O que é importante destacar nesse texto, meus irmãos? Que no versículo 21 Salomão não está duvidando da imortalidade da alma humana. Salomão não está colocando aqui em dúvida o aspecto de que a alma do ser humano foi criada por Deus para que ele viva eternamente, salvo se ele não passar por uma genuína conversão. Isso nós vemos, por exemplo, no próprio versículo 17, quando Deus inspira Salomão a refletir sobre o julgamento de Deus. Ele diz: então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há um tempo para todo o propósito e para toda a boa obra. Salomão está assumindo aqui, queridos, que haverá um julgamento. E se haverá um julgamento, haverá um céu e haverá também um inferno. Haverá, em outras palavras, um lugar para aqueles que foram salvos, para aqueles que foram condenados. Isso fica ainda mais claro quando nós olhamos para Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Veja comigo na sua Bíblia o que diz este texto da palavra de Deus. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Assim diz a Bíblia: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Aqui, meus irmãos, Salomão está falando da morte, e ele está dizendo esta verdade espiritual que nos revela que quando nós morremos, o nosso corpo vai sim para a terra, mas o nosso espírito se dirige para a presença de Deus. Portanto, é incorreto pensar que no versículo 21 do capítulo 3, Salomão está duvidando da imortalidade da alma. Muito pelo contrário. Segundo Russell Shedd, um grande estudioso da Bíblia, ele dizia que a dúvida desse texto aparentemente diz respeito à destinação do céu ou do inferno.
que Salomão está dizendo é que nós não podemos ter certeza se aquele que morreu subirá para cima, ou se ele será salvo, ou se descerá nas profundezas do Hades e do inferno. Esclarecidos esses dois pontos, eu pergunto para os irmãos: qual é o princípio de sabedoria que está por trás desse texto da palavra de Deus? Veja comigo o que diz o versículo 16 e 17. É sobre eles que quero pregar nesta noite. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça mais maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo o propósito e para toda a boa obra. Meus irmãos, o que Salomão está nos ensinando nesse texto da palavra de Deus é que só vive com sabedoria aquele ou aquela que não se deixa desanimar pela maldade humana, mas aquele que renova a sua esperança pela justiça divina. No versículo 17, Salomão nos mostra que Deus julgará o justo e também o perverso. Mas antes disso, no versículo 16, ele diz que algo o deixou impressionado. Quando ele olhou para os homens, quando ele olhou para a existência aqui nesta terra, e ele percebeu que o juízo, que aonde precisava reinar o juízo, estava reinando a maldade. E no lugar da justiça, ao invés de haver a justiça, havia mais maldade ainda. Você já passou por isso? Você olhar para um departamento que foi colocado na instituição da nossa sociedade para fazer justiça, homens que têm em si a autoridade e autonomia para exercerem juízo sobre outros, e ao invés de serem justos, estão sendo maus. Homens que foram colocados em posição de destaque, em posição de julgamento, e ao invés de serem coerentes com a lei, ao invés de serem éticos, ao invés de julgarem com equidade, estão fazendo com que a maldade graça sobre o nosso povo, sobre o nosso solo. Isso me faz pensar, queridos, nos tribunais de justiça do nosso Brasil. Isso me faz pensar nas câmaras municipais. Isso me faz pensar no Congresso Nacional. Isso me faz pensar, queridos, em juízes, advogados, mas também em pessoas que talvez não ocupam uma posição de destaque, mas que ao invés de promoverem a justiça, estão promovendo a maldade. E Salomão diz no versículo de número 17 que, embora esta maldade aparentemente esteja impune diante dos homens, ela será julgada diante de Deus. Por isso, meus irmãos, ao olhar para este texto da palavra de Deus, nós vemos que Salomão está nos ensinando algo muito precioso. Porque há muitas pessoas que, quando olham para a maldade, se desanimam. Há muitas pessoas que, quando olham para a injustiça, cruzam os braços, retrocedem. Há pessoas que perdem a sua esperança. Há pessoas que, quando olham para a injustiça, ao invés de serem fortalecidos pela justiça de Deus, eles são tomados por um sentimento de impotência, de fragilidade. A maldade, queridos, nos desanima por pelo menos dois motivos. Primeiro, a maldade nos desanima de lutar pelo bem, de lutar por aquilo que é justo, de lutar por aquilo que é nobre,
Se você quer ser uma pessoa sábia, você não pode deixar a maldade desse mundo te corromper. Você não pode deixar de lutar por aquilo que é bem, por aquilo que é justo, ou por aquilo que é nobre, simplesmente porque as pessoas que vivem ao seu lado estão promovendo mais maldade, mais injustiça, mais desigualdade social. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 24, versículo 12, palavras do próprio Jesus Cristo. Ele disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Sabe, queridos, uma das palavras que Jesus nos deixa a respeito dos últimos dias é exatamente esta. As pessoas iam olhar tanta maldade, tanta corrupção, tanta hipocrisia, tanta falsidade, tanta mentira, tanta injustiça social, que esta iniquidade dos homens ia fazer com que o amor de quase todas as pessoas se esfriasse. Não é só o nosso amor por Deus, mas é o nosso amor pelo próximo, a nossa capacidade de amar, de se envolver com aquilo que pode trazer edificação. Por isso que em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, a Bíblia diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. O que Salomão viu, queridos, há milhares e milhares de anos atrás, e deixou descrito nesse capítulo de número 3, especialmente no versículo 17, quando ele diz: Deus julgará o justo e o perverso. O apóstolo Paulo também enfatizou esse texto da palavra de Deus. Por mais que você observa as pessoas fazendo maldade, as pessoas se corrompendo, as pessoas sendo injustas, não se engane. Tudo aquilo que o homem semear, diz a palavra, isso também colherá. Mas há uma segunda questão, porque a maldade nos desanima. A maldade, meus irmãos, nos desanima de confiar que Deus é justo. Muitas pessoas chegam até a duvidar se Deus é bom. Há outros que duvidam até da existência de Deus. Há pessoas que, quando olham para o problema do mal, da injustiça, elas perguntam: como pode um Deus bom e um Deus poderoso existir e permitir a existência do mal? Esta é a crise de muitos ateus. E esta é a crise de muitas pessoas, inclusive dentro de nossas igrejas. Pessoas que não souberam ainda interpretar o problema do mal. Se Deus é bom, e se Deus é poderoso, por que o mal existe? Por que crianças inocentes morrem? Por que pessoas boas são acometidas de injustiças das quais elas não merecem? Por que pessoas jovens morrem tão cedo? Por que há tsunamis, terremotos, tempestades? Por que há guerras, pandemias? O salmista Asaf, no Salmo 73, ele confessa com seus lábios, dizendo que quando ele observou a prosperidade dos ímpios, quando ele viu que os ímpios eram injustos, profanos, mundanos, e mesmo assim eles prosperavam, Asaf diz que, olhando para isso, quase que os seus pés se resvalaram. Meus irmãos, quase Asaf se desviou. E Asaf era um levita, alguém que servia na casa de Deus. Mas nesse texto, Asaf conclui seu pensamento dizendo que esta crise durou até que ele entrou no santuário de Deus. E lá no santuário de Deus ele viu o final dos ímpios. Por isso, o Salmo 73, ele já começa no versículo 1 com uma conclusão: porque Deus é bom. Asaf, meus irmãos, reconheceu que Deus é bom, apesar de tantas injustiças que acontecem no mundo. Sabe, meus irmãos,
A Bíblia nos mostra que o grande problema da injustiça, o grande problema da maldade, é por causa do pecado. Isso não mancha, isso não macula em nada a bondade de Deus. Aliás, quando nós olhamos para um homem que pecou, para um homem que deu de ombros para os mandamentos de Deus, e este homem continua sendo vivo, aqui está a prova de que Deus é bom, e aqui está a prova de que Deus é misericordioso. Por isso a palavra diz, queridos, que a misericórdia de Deus é o objetivo pelo qual nós não somos consumidos. As misericórdias de Deus se renovam sobre nós a cada manhã, e elas são a causa de nós permanecermos vivos, porque o mundo que jaz no maligno poderia deixar de existir a qualquer momento. Deus não seria injusto se Ele tivesse acabado com a raça humana no dia que Adão e Eva pecaram, mas pela sua misericórdia Ele permitiu que o homem vivesse e tivesse uma segunda chance de voltar para a sua presença. Hoje à noite eu quero concluir a minha mensagem compartilhando com você como será o julgamento de Deus. Porque, queridos, só vive com sabedoria aquele que não se deixa corromper pela maldade ou se desanimar pela injustiça alheia, mas ele renova a sua esperança sabendo que Deus é justo e sabendo que Deus um dia julgará todos os homens. Foi isso que Asaf percebeu no Salmo 73, e foi isso que Salomão viu e deixou descrito em Eclesiastes capítulo 3, versículo 17: Deus julgará o justo e o perverso. Pastor, como será esse julgamento de Deus? Primeiro, será, meus irmãos, um julgamento para todos. A Bíblia diz que no último dia, quando Deus irá julgar o segredo dos homens, Ele não irá fazer acepção de pessoas. No versículo 17, Salomão diz: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda a obra. Deus vai julgar o crente e o não crente. Deus vai julgar o cristão católico e o cristão evangélico. Deus vai julgar o pastor e o membro da igreja. Deus vai julgar o homem e a mulher, o pai e o filho. Deus vai julgar a todos e cada um individualmente. Por isso que em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, a palavra de Deus nos diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do seu corpo. A Bíblia diz, queridos, que todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Deus, e todos nós teremos que dar conta dos nossos pecados. Ninguém vai poder interceder por ninguém. O pai não vai poder interceder pelo filho. A esposa não vai poder chegar diante de Deus e dizer: Deus, tenha misericórdia do meu marido. O pastor não vai poder interceder pela igreja. A igreja, meus irmãos, não poderá clamar a Deus por misericórdia aos seus líderes. Cada um terá que prestar conta diante de Deus daquilo que fez, daquilo que realizou. E Deus não fará acepção de pessoas. Deus julgará a todos de forma igual. Por isso que em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17, a Bíblia diz: ora, se invocais o Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Queridos, não se enganem. Por mais que há pessoas que parecem não pagar o que estão fazendo de errado nesta vida, a Bíblia diz que todos os homens serão julgados diante de Deus.
Há um ditado popular que diz assim: aqui se faz, aqui se paga. Não é bem assim. Isso não tem base bíblica. É bem da verdade, queridos, que algumas coisas que nós fazemos nesta vida, algumas coisas das quais nós plantamos nesta vida, nós aqui colheremos. Quem planta vento, colhe tempestade. Quem planta limão, não pode colher laranja. E esta é a lei da semeadura, a lei da retribuição. Mas de um outro lado, há muitas coisas que nós plantamos aqui e que nós colheremos apenas na eternidade. Isso, meus irmãos, tanto para o nosso bem quanto para o nosso mal. Há pessoas que não pagarão os seus pecados nesta vida. Há pessoas que morrerão fartas de anos, fartas de bens materiais, mesmo tendo promovido a injustiça e a desigualdade, mesmo sendo corruptas. Há pessoas que morreram ricas. Isso, querido, de forma alguma compromete a justiça de Deus, porque a Bíblia diz que haverá um dia quando Deus chamará todos os homens para a sua presença, e neste dia todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali Deus vai julgar as nossas obras, tudo que fizemos de bom e aquilo que fizemos de mal. Como será o julgamento de Deus? Primeiro, será para todos. Segundo, será embasado nos seus critérios, ou seja, será embasado nos critérios de Deus e não nos nossos. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque, meus irmãos, todos nós temos as nossas verdades. Todos nós, queridos, temos a nossa maneira de nos julgar e de julgar os outros. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que a nossa maneira, ela não é a mesma maneira de Deus. Porque a nossa justiça, ela é inferior à justiça do Altíssimo. Os nossos olhos, queridos, são imperfeitos. As nossas conclusões a respeito de nós e a respeito dos outros são limitadas. Nós vemos as aparências, nós vemos os gestos exteriores, mas Deus contempla o coração. Por isso que o nosso julgamento será embasado nos critérios de Deus e não no nosso. Aqui nesta vida, meus irmãos, muitas vezes nós nos justificamos. Muitas vezes a gente erra, mas a gente coloca a culpa dos nossos erros sobre os ombros de outros. Você conhece alguém assim? Alguém que está no erro, alguém que está na falha, alguém que está fazendo algo que contraria a palavra de Deus, mas ele não assume o seu pecado, ele não assume o seu erro, ele coloca a culpa no outro. É culpa do meu pai, é culpa da minha mãe, é culpa do meu cônjuge, é culpa do meu patrão, é culpa do meu funcionário, é culpa do meu pastor, é culpa da minha igreja. Muitas vezes nós vamos transferindo a culpa que é nossa para outras pessoas. A gente vai tentando racionalizar o nosso pecado. Não é verdade? Não é assim? É muito difícil nós assumirmos a responsabilidade. A gente quer sempre dividir o nosso erro e muitas vezes depositar a culpa em alguém. A Bíblia diz, queridos, que no último dia Deus irá nos julgar segundo a sua verdade e não segundo a nossa. Por isso que lá em Apocalipse capítulo 20, abra comigo a sua Bíblia nesse texto da palavra de Deus. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 12, a Bíblia diz assim:
E vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Eu vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Ou seja, há tudo registrado, tudo está arquivado. E a Bíblia usa esta linguagem metafórica, simbólica, dizendo que há um livro de Deus, pelo qual Ele irá abrir no último dia, onde todas as nossas obras estão descritas nele. Usando uma linguagem contemporânea, a Bíblia está nos mostrando, queridos, que existe um arquivo divino, onde todas as atividades humanas estão registradas. Deus tem um arquivo de tudo. Deus tem um arquivo da minha vida, daquilo que eu fiz, as claras e as escondidas. Deus tem um arquivo da sua vida, dos seus pensamentos, das suas palavras, das minhas omissões. Deus tem um arquivo, querido, justo e coerente dos nossos atos, dos nossos desafetos, das nossas palavras impensadas, dos nossos pecados não confessados. Você sabia disso? Um homem e uma mulher podem morrer sem confessar o pecado. Ninguém soube. Ele levou consigo para a sepultura, mas vai estar lá no dia do juízo, no arquivo de Deus. Por isso, queridos, a Bíblia diz que o julgamento de Deus será justo, pois será um julgamento baseado em fatos concretos e verdadeiros, e não em suposições. A gente julga as outras pessoas em suposições. A gente julga as outras pessoas em alguns argumentos. Até mesmo o juiz do tribunal é limitado. Embora ele faça o seu julgamento diante de testemunhas, diante de fatos, mas nenhum julgamento beira ou se compara ao julgamento de Deus. Romanos, capítulo 2, queridos, versículo 1 e 3, a Bíblia nos mostra que todos os homens são indesculpáveis diante de Deus, porque muitas vezes estes homens julgam os outros, quem quer que seja, porque no que julga o outro, a ti mesmo te condenas. E diz Paulo: pois pratica as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que tais coisas praticam. Aqui, meus irmãos, Paulo está enfatizando mais uma vez que o juízo de Deus é baseado na verdade, aquilo que de fato aconteceu, aquilo que de fato nós fizemos, e por isso somos culpados. Não vai adiantar, querido, no dia do juízo, eu tentar transferir para as outras pessoas a culpa que é minha. Não vai adiantar no dia do juízo, quando eu estiver diante de Deus, tentar culpar o meu próximo, porque Deus vai requerer da minha vida aquilo que eu fiz, aquilo que eu deixei de fazer diante dos homens. Terceiro lugar, como será o julgamento de Deus, meus irmãos? Será de acordo com a revelação que se tem sobre Deus. E aqui nós chegamos no ponto muito delicado. Pastor, todas as pessoas serão julgadas da mesma forma? Em certo sentido, sim. Todas as pessoas serão julgadas sem acepção, pela mesma verdade, pelo mesmo Deus. Mas há um princípio bíblico descrito em Mateus capítulo 11, versículo 20, quando Jesus Cristo nos mostra que alguns terão mais rigor diante do dia do juízo. Isso por causa da revelação que eles tiveram a respeito de Deus. Quanto mais revelação você tem de Deus,
quanto mais conhecimento eu tenho da verdade, mais responsável eu sou por ela. Veja comigo, em Mateus capítulo 11, versículo 20 em diante, quando a Bíblia diz assim: então passou Jesus a increpar as cidades as quais ele operava numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, e com pano de saco e de cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, ó Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Meus irmãos, o que esse texto está nos ensinando? Jesus está dizendo que para essas cidades que haviam contemplado grandes milagres, mesmo assim eles tinham endurecido os seus corações, o rigor para eles seria mais duro do que para Sodoma e Gomorra no dia de juízo. O que a Bíblia está dizendo? Que quanto mais revelação você tem, quanto mais milagre você contempla de Deus, quanto mais você conhece a palavra, quanto mais você sabe discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado, mais rigor haverá no dia do seu julgamento. Quanto mais conhecimento eu tenho da verdade, querido, mais Deus cuidará de mim. Por isso que Tiago, no capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber o maior juízo. Por isso, meus irmãos, que em Lucas capítulo 12, versículo 47 e 48, a Bíblia diz assim: aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, e nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito é dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito lhe pedirão. A Bíblia diz, meus irmãos, que a quem muito é dado, muito será cobrado. E aqui a Bíblia não está falando apenas dos pastores. Aqui, meus irmãos, a Bíblia não está falando apenas dos pregadores, dos líderes, daqueles que ensinam. Aqui a Bíblia está falando também deles. Mas a Bíblia está falando no sentido abrangente de todos nós. Jesus está contando uma parábola para mostrar como será o dia do juízo. E ele diz: aquele servo, porém, que conheceu a vontade do Senhor e não se aprontou, e nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Se você sabe qual é a vontade de Deus e não faz, o rigor de julgamento será diferente para aquele que não sabia o que você sabe, e por isso viveu no pecado. Por isso, meus irmãos, que nós crentes, nós cristãos, nós que conhecemos a palavra de Deus, precisamos pensar com muita seriedade no dia do juízo. Lembra que eu disse para você no início dessa mensagem, que essa mensagem é uma mensagem que muitas pessoas não querem ouvir. Lembra que eu disse para você que esta é uma mensagem que muitos pastores não querem pregar.
Mas essa é uma mensagem que pode salvar a sua alma. Essa é uma mensagem que pode salvar a sua vida. Essa é uma mensagem que pode garantir a sua eternidade. Por isso, meus irmãos, não é concebível, não é aceitável que alguns crentes de longos anos de caminhada continuem repetindo exatamente os mesmos erros. O novo convertido, vá lá, mas o crente de anos de experiência, de amplo conhecimento da palavra de Deus, alguém que nasceu praticamente na igreja, para ilustrar isso, eu quero usar um exemplo do fio de cabelo. Por exemplo, pense comigo, um fio de cabelo é pouco ou é muito? Quanto vale o fio de cabelo? Depende. Um fio de cabelo na cabeça, apenas um, com certeza é muito pouco, não é? A gente quase não vê. Mas um fio de cabelo em um prato de sopa é muito. Da mesma forma, queridos, alguns equívocos em pessoas novas convertidas, alguns erros, é compreensível. Ele está aprendendo a caminhar, ele está conhecendo as Sagradas Escrituras, e naturalmente ele irá errar mais. Mas alguns equívocos por parte de pessoas que têm maior entendimento e esclarecimento das coisas de Deus se tornam inadmissíveis. Por isso, cuidado, você que é crente, você que tem conhecimento da palavra de Deus, não viva repetindo os mesmos erros. Volte para a presença de Deus, pratique a palavra de Deus, não seja um mero ouvinte, mas seja obediente, porque o dia do juízo se aproxima, e a pergunta é: o que você tem para mostrar diante do seu Deus? Quais são as suas obras? O que você tem realizado nos poucos anos que lhe restam? Eu quero concluir, queridos, dizendo em último lugar que o julgamento de Deus será um julgamento cabal, será um julgamento final, será o último, aonde Deus irá salvar aqueles que aceitaram Jesus Cristo, irá condenar aqueles que desprezaram a mensagem da graça. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 11, meus irmãos, versículo 31, que nós estamos vivendo um tempo onde Deus nos julga de certa forma, mas nos julga para nos corrigir e nos dar a oportunidade de fazer diferente. Veja comigo, 1 Coríntios 11, versículo 31. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O que a Bíblia está dizendo? Que Deus está julgando no dia de hoje, mas Ele julga para mostrar o seu erro, o meu erro, para que nós possamos ser disciplinados por Ele, a fim de que não sejamos condenados com o mundo no julgamento final. Esse julgamento que será cabal, esse julgamento que não haverá segunda chance. Por isso, querido, que eu quero concluir a minha mensagem dizendo em nome de Jesus para você que o tempo do seu arrependimento é agora. O tempo de você ser julgado por Deus e disciplinado por Ele se chama hoje. Não espere o julgamento final. Não espere o último dia para que você se arrependa. A hora de se arrepender é agora. A hora de se ajoelhar, de chorar, de se quebrantar na presença de Deus é hoje. Quem sabe, queridos, quantos dias nós teremos para a volta de Jesus? Quem sabe se você terá a oportunidade amanhã, semana que vem, ou mês que vem, para se arrepender do seu pecado. Por isso eu quero, em nome de Jesus,
dar a você nesta noite a oportunidade de se consertar com os seus. Não espere o último dia. Não deixe para amanhã aquilo que você deve fazer hoje, aquilo que você pode fazer agora. A Bíblia diz que o coração quebrantado, o coração contrito, o Senhor jamais desprezaria. Volte para Deus, volte para Jesus Cristo. Você que está ouvindo esta palavra pelas redes sociais, em nome de Jesus, não espere o julgamento de Deus. Abra o seu coração e deixe que o Espírito Santo de Deus ministre graça. Volte, querido, deixe o pecado, deixe o pensamento profano, deixe as más companhias. Não brinque com Satanás, não brinque com a tentação. Se conserte com Deus, volte para a sua presença, pois Ele te convida nesta noite, Ele te chama, pois Ele quer te restaurar, Ele quer escrever o seu nome. Você que ainda não se converteu, Ele quer escrever o seu nome no livro da vida, porque a Bíblia diz que no dia do juízo, aquele que não estiver achado no livro da vida, ele será colocado para fora. Onde está o seu nome? Quero convidar você a fechar os seus olhos. Onde você está? Enquanto a equipe de louvor se aproxima, nós vamos adorar o nosso Deus com mais esta intenção. Eu quero pedir que a igreja se coloque de pé neste momento e nós vamos orar, interceder para que esta palavra possa atingir o coração daquele que está vivendo distante de Deus, ou aquele que talvez está sem esperança por causa da injustiça dos homens. Não, renove, querido, as suas esperanças na justiça de Deus. Ainda que algumas coisas passem impune nesta vida, haverá um juízo final, e feliz é aquela que caminha de uma forma transparente na presença de Deus, aquele que não espera o último dia para se arrepender dos seus pecados, aquele que entregou a sua vida para Jesus e vive disposto a obedecê-lo, a honrá-lo, a caminhar diante da sua presença. Feche teus olhos, queridos. Eu quero convidar você a adorar a Deus com esta canção. Depois nós vamos orar, consagrando as nossas vidas no altar do Senhor. Senhor, meu Deus.
Pai, nós te glorificamos e nós te exaltamos, ó Deus, pela tua grandeza. Te louvamos, Pai, pela tua soberania. E mesmo que o nosso coração esteja enfrentando alguma luta, alguma adversidade, mesmo, Pai, que o nosso coração talvez esteja em lágrimas diante do Senhor, a nossa alma te glorifica, a nossa alma te exalta, porque o Senhor é Deus, o Senhor é bom, e a tua misericórdia dura para sempre. A tua misericórdia, Pai, se renova sobre nós a cada manhã. Por isso, Deus, nós te exaltamos e nós te glorificamos, porque o Senhor nos julga e o Senhor olha para as nossas vidas para nos disciplinar, para nos corrigir, porque o Senhor nos ama. Assim diz a tua palavra. O Pai corrige aquele que ama, o Pai corrige aquele a quem Ele se importa, o Pai corrige aquele a quem Ele quer bem. Por isso, Pai, o Senhor nos disciplina, por isso o Senhor nos traz algumas vezes uma palavra dura, uma palavra de exortação, não para nos humilhar, não para nos ridicularizar, não para nos expor, mas para que nós possamos nos aproximar de Ti, e para que nós possamos viver uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida frutífera na Tua presença. O Senhor nos repreende, Pai, agora, para que nós não sejamos condenados no último dia. O Senhor nos repreende no dia chamado hoje, para que nós não sejamos lançados para fora da Tua presença, no dia quando o Teu Filho vier buscar a Tua igreja. Por isso, Pai, nós aceitamos a Sua disciplina, e nós clamamos, Pai, para que a Tua palavra nos constranja e santifique a Tua igreja. Santifique, Pai, aqueles que estão nos ouvindo através das redes sociais. Quebranta, ó Deus, o coração endurecido. Traga, ó Deus, a santidade que só o Teu Espírito Santo pode produzir na vida da Tua igreja. Ah, Deus, abra os nossos olhos espirituais. Quebra, ó Deus, a dureza do nosso coração. Tira de nós todo espírito de esfriamento, de apatia espiritual e de conformismo com o pecado. Oh Deus, santifica a Tua igreja. Gera, ó Deus, conversões genuínas no meio do Teu povo. Alcança, Pai, aquele que está perdido. Alcança aquele que está distante da Tua casa, aquele que está vivendo debaixo da apostasia, aquele que, como filho pródigo, deixou a casa do Pai. Ah, Deus, clamamos por aqueles que estão distantes de Ti. Toca pelo Teu Espírito, traz de volta, ó Deus, para a Tua presença. Tende misericórdia destas vidas, que nós te suplicamos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Tem misericórdia, Pai, de cada um de nós. Derrama, Pai, sobre nós da Tua graça, para que no último dia, no dia do julgamento final, sejamos achados justos diante do Senhor. Pai, derrama sobre nós da Tua bênção. Continua, ó Deus, guardando, protegendo e sustentando a Tua igreja. É o que nós suplicamos, e no nome santo e poderoso do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Eu quero convidar você a se assentar neste momento e dizer, meus irmãos, que nós estamos chegando ao final deste culto. Quero louvar a Deus pela sua vida, você que esteve conosco nesta noite, você também que nos acompanhou pelas redes sociais. Que Deus abençoe você, que Deus continue guardando a sua casa, que Ele te dê o restante de semana de vitórias e de muitas bênçãos na presença do nosso Deus. Feche teus olhos, baixe sua cabeça, e assim com oração silenciosa nós estaremos encerrando o culto desta noite. Deus te abençoe, fique na paz, em nome do nosso Senhor Jesus.
Amém.